Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui mais uma semana, podcast, o podcast mais livre da Bahia, Cast Bahia, aqui mais uma vez, essa semana. Eu quero aqui agradecer os nossos patrocinadores, nossos colaboradores dessa semana também, que está com a gente aqui essa semana. A Pizzaria Antiletos está localizada ali no Recife, aberto toda sexta, sábado e domingo, tá bom? Trabalhamos com delivery também, tem um espaço bem amplo e familiar para receber você lá, tá certo? Neguinha Confecções com a gente também, moda masculina, feminina, relógios lindos, feminino e masculino. Você vá até a loja dela, aberta todos os dias, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Tem ótimas opções para presente agora, no final do ano que está chegando, tá bom? Você quebrou tua chave, vá ali em Missinhas, que ele conserta a chave, faz uma cobra para você, tá bom? Nós vamos deixar aqui depois o Instagram e o contato para você fazer a sua cópia da chave lá. E hoje com a gente aqui Pamela de Souza Andrade. É um prazer receber você aqui no nosso podcast. Prazer meu. Seja bem-vinda. Muito bom receber aqui você. Eu quero que você conte pra gente a tua história, um pouco dessa sua conquista que você teve e está tendo aqui em nossa cidade. Seja muito bem-vinda. Olá pessoal, me chamo Pamela, sou cirurgiã dentista e sou gestora da Clínica Revitar aqui em Salobra. É um prazer estar participando do Cast Bahia. Maravilha. Pamela, eu vejo que você, como você disse, você é cirurgiã dentista, você estudou pela Escola Baiana em Salvador. O que te levou a ser cirurgiã dentista? Porque tem tantas outras opções na área da medicina e você escolheu cirurgia dentista. O que te levou a ser cirurgiã dentista? Desde pequena eu sempre fui muito influenciada, principalmente pelos meus avós, a seguir algo na área da saúde. Minha avó sempre foi um espelho para mim e ela me contava muito de boas experiências que ela tinha com profissionais da saúde. Alinhado a isso, a gente sempre teve o sonho e a decisão de montar uma clínica, que é a Revitar, que está realizada graças a Deus hoje. Então, eu sempre, felizmente, me dei bem com a relação com pessoas e eu conseguiria transmitir isso melhor, sendo um profissional da saúde, e conseguiria atuar melhor ainda, conseguindo ter uma clínica e participar desses ambientes. Maravilha. Você se formou em Salvador? Isso, na Escola Baiana. Certo. E você também está no conhecimento da harmonização facial? Isso. Hoje na clínica eu atuo como clínica geral, faço primeiros atendimentos de todos os pacientes, faço encaminhamento aos especialistas quando necessário e realizo os atendimentos na área de harmonização facial, que está muito em alta hoje. As pessoas estão priorizando mais os cuidados com elas mesmas, que é a questão de botox, que é a toxina, preenchimentos, bioestimuladores, e também com a parte estética do sorriso, que são as famosas lentes em resina. Entendi. E hoje, tanto saúde do rosto, a parte dos dentes e todo o resto do corpo, está muito em alta hoje. As pessoas tanto praticando exercício físico, sim, procurando melhora para si, para ter uma velhice saudável, né? Porque a gente procura fazer exercício físico agora, todo esse aparato que a saúde nos dá de apoio, para que a gente melhore lá na frente, né? Sim, e a tua clínica, e você faz esse trabalho com excelência lá. Felizmente, eu mostro até no meu Instagram que eu tento muito alinhar o meu estilo de vida à minha profissão. E aí foi pensando nisso que eu escolhi essa área da estética. Na clínica a gente tem os outros profissionais que vão para as áreas mais específicas, né, como implantodontia, ortodontia, que é o aparelho, canal. E eu fico com essa parte mais estética porque é algo que eu vejo muito sentido. Tem muitas pacientes que chegam realmente falam que não conseguem nem sorrir para uma foto, por exemplo, e aí com o procedimento que a gente consegue realizar, a gente vê uma mudança de vida mesmo na pessoa. E os dentes da gente,
é muito autoestima, né? Sim. Ele coloca pra gente, porque é o nosso cartão de visita. Hoje é um dos principais cartões de visita, na verdade. É uma das coisas que as pessoas mais observam. E hoje, na era que a gente vive, na era da tecnologia, onde tudo a gente posta, tudo a gente coloca para as pessoas ver o que a gente está fazendo, o nosso rosto é o cartão de visita para as pessoas, né? Sim, E a tua clínica, junto com você criou um núcleo de atendimento para as pessoas. Antes da gente chegar nesse ponto, eu queria saber das pessoas que te ajudou para você tanto desempenhar o teu trabalho e os seus estudos. Pronto. Minha família vem em primeiro lugar nisso, mais precisamente meus avós, que me apoiaram nos meus estudos desde o início. Falando já desde a faculdade, eu fui criada por eles e de uma forma que eles me ensinaram muitos valores, que felizmente a gente consegue praticar hoje em dia, né? E aí, desde a minha jornada na faculdade, eles me ensinaram a dar o meu melhor desde o começo. A partir do momento que a gente pisa na faculdade, a gente já se torna um profissional, né? Uhum. Então, foram 5 anos me dedicando muito. Esse é até um conselho que eu dou para quem está na universidade hoje em dia. Aproveite tudo que tiver na faculdade, de ligas, grupos, palestras, congressos, participe de tudo, porque isso vai agregar não só no seu currículo, mas na maturidade profissional mesmo. Todo o conhecimento que a gente conseguir agregar durante o período da faculdade vai responder muito bem lá na frente. Entendi. E aí passei esses 5 anos lá estudando e eu sempre tive o propósito de vir para cá. Minhas amigas até falavam, por que tu quer ir embora? E eu, meu tempo aqui é limitado, se a vontade de Deus for a mesma, infelizmente foi. Uhum. Vim para cá e, como eu falei no início, a gente já tinha a vontade de construir uma clínica aqui em Salobro. Então esse plano já é de muitos anos atrás, que a gente foi, claro, consolidando aos poucos, onde nosso braço alcançava. Sim. Até que a gente conseguiu realizar, mas ainda somos pequenos, né? A Revita tem 1 ano. E quem foi meu apoio para eu conseguir, já com 3 anos de formada a clínica, foram os meus avós. Se eu não tivesse esse apoio deles, eu demoraria mais para chegar lá. Uhum. Como minha avó disse, eu chegaria, mas demoraria mais. Então o apoio deles foi imprescindível para mim nesse momento. Para quem não conhece os seus avós, quem são os seus avós? Meus avós são Ildete e Jairo, do Comercial Pais e Filhos. Muito provavelmente vocês conhecem. Ildete, mais conhecida como Dona Dete, e Jairo Galego. Então, muito provavelmente a maioria aqui conhece. E você que não conhece ainda o nosso canal, você se inscreve no nosso canal, ative as notificações, curte lá, comenta, que depois nós vamos estar também vendo esses comentários e colocando aqui as perguntas que você vai fazer futuramente aqui pra gente, tá bom? Pamela, outra coisa, você disse uma coisa muito importante, que a tua família lhe ajudou e te deu valores. Sim. E com isso você conseguiu fazer os seus estudos e terminar. Muitas pessoas, os jovens hoje, eles acham que o estudar não é importante, porque leva tempo e sacrifício. Você, uma sexta-feira à noite, quantas e quantas sextas e sábados e domingos você abdicou para você estar estudando, para você se formar e se tornar a mulher que você se tornou hoje. Sim. E muitos param no meio do caminho, porque acha difícil, acha trabalhoso, acha muito tempo na frente do computador ou dos livros. E você não. Você conseguiu atrelar isso tudo e teve foco. Né? Porque sem foco você não conseguiria... A gente não consegue fazer muita coisa. E isso é importante. Eu quero que você fale para as pessoas que... Porque domingo foi... Esse domingo agora foi a primeira parte do Enem. Uhum. E agora vai ser a segunda. Sim. Então eu quero que você dê um recado para esses adolescentes, esses jovens que vão ingressar numa futura faculdade. O que você fala para eles hoje? O que eu digo é que, apesar de hoje terem muitas profissões que parecem ser mais fáceis, principalmente na internet, nada é fácil sem um estudo ali. Então, mesmo se a pessoa for trabalhar na internet, não vai ser fácil.
Isso é uma ilusão que a gente vê muito hoje em rede social. Então, se você deseja ter sua profissão através de uma faculdade, de uma universidade, ainda vale muito a pena estudar. Porque a prestação de um serviço, principalmente na área da saúde hoje em dia, ela tem sido muito valorizada, principalmente quando ela é bem feita, baseada em estudos científicos. E porque a gente vê muitos casos também de pessoas insatisfeitas com certos tratamentos. Então, quando você decide se tornar um profissional da saúde e se diferenciar, estudar mesmo, se manter ativo nos estudos durante muito tempo, você consegue, de fato, entregar ótimos resultados para as pessoas. E isso é algo que traz um retorno, tanto pessoal, por você se sentir bem por entregar aquilo, quanto financeiro. Então, ainda vale a pena você estudar. E caso você pense que existem caminhos mais fáceis, para você crescer profissional e financeiramente e pessoalmente, de forma honesta, não existe caminho fácil. Se você tem achado muito fácil, alguma coisa de errado tem. Como eu falei, eu tive muito apoio da minha família, dos meus avós. Mas até hoje é muito desafiador. Meus estudos foram desafiadores, minha carreira é desafiadora, eu tenho que estar estudando, me atualizando o tempo inteiro, e o mercado de trabalho, desde que eu ingressei, também foi desafiador. Então, para você crescer, se tornar realmente um profissional de destaque, o caminho é difícil, tem vários obstáculos. Não é fácil, não é fácil, né? E você, contando um pouco da tua história, a gente vê que é muito família, Sim. Né? Principalmente os seus avós, seus pais, e isso é bom porque passa para as pessoas que família é importante. Sim. Né? Hoje está se perdendo um pouco isso, de que o respeito com os pais, você dá bênção para o teu avô, para a tua avó, para os teus pais. A geração que vem agora são poucos que têm a atitude que você tem de ter esse respeito, essa gratidão, esse reconhecimento de quem lhe ajudou lá no início. Né? E os adolescentes, não generalizando, mas a grande maioria deles, acha que dinheiro cai do céu. Sim. Acha que, não, eu vou fazer aqui uma coisa simples e eu vou ganhar muito dinheiro, porque eu vi na internet, como você disse, eu vi na internet uma pessoa fazendo isso ou aquilo e ganhou muito dinheiro, e tem N formas de ser enganado na internet. Nem tudo na internet é vida real. Sim. As pessoas têm que ficar atentas a isso. Né? Então, você é um exemplo vivo de que estudar dá certo. Dá muito certo. E dá retorno. Dá retorno. Eu tenho proximidade com pessoas, né, que trabalham com internet, por exemplo, a gente entrou nesse assunto, e que a pessoa fala, eu estudo muito, não é só chegar ali e fazer, né? Então, para você se tornar um profissional de saúde como eu sou, eu repito, de saúde por ser minha área, a área que eu atuo. Sim. Um profissional que trabalha em outro setor, você precisa de ou estudar muito ou ter uma experiência muito vasta. Sim. Então, tem um caminho, tem degraus a serem subidos o tempo inteiro, né? Verdade. A vida é feita de degraus, né? Sim. Pamela, eu queria entender também e já dar os parabéns, porque pra gente que mora aqui em Salobro, foi muito bom. Que bom. Quando foi feita a inauguração há um ano atrás do teu núcleo de atendimento, por que você escolheu aqui, Salobro? Pronto. Essa é uma pergunta que me fazem mesmo. Mas eu penso assim, que nós que somos daqui de Salobro, a gente precisa focar em fazer o nosso lugar crescer. Então eu sempre tive muito apego aqui à nossa região. Claro que a gente não vai pensar somente com o coração também, né? A gente Sim. vai ser racional. Claro. A gente fez uma pesquisa antes, viu qual a real necessidade, quais as reais necessidades, na verdade, né? Que as pessoas daqui tinham, o que faltava aqui, o que a gente poderia complementar. Então eu vi que a minha vontade de colocar uma clínica aqui em Salobro era compatível com o que o lugar necessitava. E aí por isso que a gente resolveu colocar aqui. Maravilha. E quais os profissionais e quais tipos de atendimento que você tem lá? Quais os dias que funciona? Como é que funciona? Para quem não conhece, para você que está assistindo e não conhece Salobro,
Salobro, a gente está localizado no interior da Bahia, a 120 quilômetros de Lençóis, a 65 quilômetros de Irecê. Então a gente está meio que no meio de uma região muito forte, tanto turística quanto economicamente. Então, para quem não conhece, Salobro está bem no meio disso tudo. E quais os profissionais que você tem hoje na tua clínica? Desde o início do planejamento da Revitá, a gente sempre quis que fosse uma clínica multidisciplinar. Então, a gente conta com atendimento em toda a equipe odontológica, que é com implantodontista, protesista, endodontista, que é o que faz canal, ortodontista, que coloca aparelho, e também em toda a parte médica e outras especialidades. Na parte médica, por exemplo, a gente tem atendimento com psiquiatria, com a doutora Alana, pediatria com a doutora Mayla, urologia com o doutor Antônio Renan e dermatologia com a doutora Milena. Temos a parte de psicologia, onde a gente tem 2 psicólogas infantis, inclusive uma vai estar iniciando seus atendimentos amanhã, que ela se chama Renata Lima. As nossas outras psicólogas são Cananda Pimenta, Roseli Sobrinho e a neuropsicóloga, que faz avaliações de pacientes neurodivergentes, que é a neuropsicóloga Mirla Ruani. Alinhado a isso, temos também atendimento com a Arielle Dourado, que é fonoaudióloga, que ela atende muitos pacientes que têm dificuldade na fala e também pacientes neurodivergentes. Temos atendimento com a enfermeira Leila, com as nutricionistas Joyce e Cecília. Então, a gente tenta trazer a grande parte de profissionais que o público mais pede, que o público mais procura. Tem alguns que a gente ainda vem buscando, porque por conta da cidade ser um pouco distante dos polos principais, a gente também enfrenta um pouco de dificuldade de trazer outras especialidades. Mas temos um ano de clínica e, com fé em Deus, uma jornada longa aí pela frente. E aos poucos a gente vai fazendo nossa clínica mais completa. Maravilha! Então vocês têm de segunda a sexta-feira atendimento todos os dias? Sim. E no momento a gente atende também no domingo pela manhã, seguindo o horário comercial daqui de Salobro. Já adiantando que a gente pretende abrir aos sábados, ao invés de domingo, pela demanda e procura dos pacientes. Eles têm preferido o sábado, então a partir do ano que vem, já de primeira mão aqui falando, a gente vai estar atendendo de segunda a sábado. Maravilha. Então a Clínica Revitá vai ter atendimento aqui aos sábados e você tem um vasto conhecimento de profissionais na área para atender a população, né? E a procura hoje dos pais com as crianças em relação na parte da psicologia aumentou bastante? Sim, aumentou bastante, porque a gente sempre fala, né, que hoje, na verdade, facilitou, porque os diagnósticos estão mais precisos. Então, isso faz com que os pais tenham um passo a passo de como lidar com a criança. Isso traz qualidade de vida para a criança e menos culpa também para os pais. Então, coisas que já existiam antes, agora estão sendo diagnosticadas. Então, a gente tem uma procura grande, inclusive, estávamos com o paciente em lista de espera para as psicólogas e, por isso mesmo, a gente foi em busca de mais uma pessoa para fazer parte da nossa equipe, que foi muito bem indicada, inclusive, justamente porque a procura tem sido bem grande. Maravilha! E uma especialidade que é muito importante também, tem uma alta procura, que eu acabei esquecendo de falar, é a odontopediatria. Quem atende com a gente é a doutora Débora Nunes e a gente também tem atendimento semanal, quinzenal lá com ela, porque os pais também estão começando a entender a importância da saúde bucal também, né, das crianças. E o quanto antes os pais procurarem o profissional certo, mais breve, mais eficaz é o diagnóstico. Fica bem mais fácil quando é iniciado antes. No início. E antigamente a gente não tinha isso aqui, né, na nossa cidade. Vamos colocar, não vou muito longe não, há 10 anos atrás, a gente não tinha um núcleo como o seu, que nós temos aqui hoje. E eu posso falar assim, dar os parabéns pela iniciativa, porque para a nossa cidade foi muito bom. Agora a gente não precisa se deslocar para outro local, é ao contrário, o profissional que se desloca da cidade dele vem até a gente. E isso é muito bom. Fica menos tempo para a gente que vai procurar o profissional e você se sente acolhido, porque, puxa, eu estou em casa, eu vou ali na clínica, eu vou a pé se eu quiser, né?
Então, para quem mora aqui na região, para quem mora aqui em Salobro, na circunvizinhança, ter um centro Revitar perto, temos que valorizar. Temos que procurar quando necessário, né? Porque é um núcleo muito importante para a nossa saúde, para a tua saúde. Então, ao invés da gente ir para fora, nós temos agora na nossa cidade um belo núcleo para receber você, para a tua criança, para o pessoal mais idoso e para você que quer ficar mais bonito, lá também tem essa opção, tá? Então você procura Revitar, depois no final vai ter o Instagram, telefone, os dias de atendimento, a gente vai colocar tudo para você lá, tá bom? Pamela, falando um pouco agora também na sua área, os cuidados que a gente tem que ter com a nossa boca. Diz pra gente um pouquinho aí. Pronto, esse é um assunto importantíssimo, que bom que você tocou. Eu sempre falo nesse assunto nos meus stories também, no Instagram, sempre trago. Porque assim, normalmente a saúde bucal é negligenciada, mas é a partir dela também que surgem vários outros prejuízos. E eu costumo dizer assim, que vai ficando cada vez mais difícil. Por exemplo, se você tem só uma cárie e você trata aquela cárie, pronto, foi um tratamento simples e até economicamente mais barato. Se você não tratou a cárie, ela vai se tornar um canal, já é algo mais complexo. Se você não tratou o canal, você vai perder seu dente. E a perda desse dente vai acarretar prejuízos para toda a sua arcada dentária e posteriormente você precisará colocar um implante. Então, se os cuidados iniciarem naquele pequeno incômodo que você sentir, pronto, seu tratamento vai ser mais facilitado. Então, o que eu indico sempre é prevenção. Eu sempre falo muito disso. Prevenção sempre, ó. Fio dental 3 vezes ao dia é o básico. Se tá na correria, não tem um tempo, prioriza a noite. A noite é o horário mais importante, que não pode faltar de jeito nenhum. Deve ser feita e de forma eficaz. Por exemplo, não é só chegar e escover ali rapidinho. Você precisa dedicar um tempo para aquilo. Você precisa dedicar pelo menos 8 minutos na sua escovação. 8 minutos? Que tal? Todo mundo tem essa reação. 8 minutos. Você vai ficar 8 minutos escovando seus dentes. E por que fazer isso, né? Sim. Primeiro, porque vai ser mais eficaz. Segundo, porque você vai evitar fazer isso com força, com atrição. Entendi. E outra sugestão importante que eu dou aos meus pacientes também é o tipo de escova. Por exemplo, você vai sempre optar por uma escova macia, de cerdas macias. Certo. A maioria das pessoas tem a impressão de que uma escova com as cerdas duras vai limpar mais. Sim. Porque dá a impressão que o dente está mais limpo, mas ali na verdade a superfície do esmalte está sendo desgastada. Então, o que eu indico sobre prevenção é isso: fio dental 3 vezes ao dia, principalmente à noite, escovação bem feita e com escova de cerdas macias, certo. Creme dental com flúor e não usar creme dental com carvão ativado. Eu já ia me esquecer de falar dessa parte. Faz mal? Mas é um desgaste muito grande, é uma atrição muito grande ao esmalte. Entendi. Então prejudica bastante. Não existe creme dental clareador, como as marcas costumam prometer, né? Então é importante falar disso. Porque tem lá, né? Usa aqui que vai clareando não sei quanto tempo. Não existe. Não, só vai prejudicar mesmo. Dá a sensação de clareamento porque vai desgastar o esmalte. Mas, e sim, em relação, como eu trabalho com a região de rosto também, a gente como dentista, a gente pode trabalhar desde aqui o ocioide até o crânio. A gente tem o aval para trabalhar em toda a face, né? E aí, como eu faço procedimentos estéticos, eu sempre indico também a hidratação intensa do rosto e o uso de protetor solar. Então, eu não me limito somente aos cuidados orais, porque eu também trabalho com essa área. Sim. Então, não adianta, por exemplo, se a pessoa não faz uma hidratação no rosto, não faz uso de protetor, não ingere uma quantidade boa de água e querer resolver com procedimento estético, não vai resolver. Não resolve. Porque primeiro tem que começar com o básico. Eu sempre defendo isso. E eu preciso usar, mesmo dentro da minha casa, protetor solar? Precisa. Porque até essas luzes que a gente tem contato faz mal à nossa pele. Verdade. Então, isso causa um ressecamento na pele, e esse ressecamento na pele é o maior causador de rugas, né? Sim. Então, não adianta ali você fazer, vou ali, fiz um botox.
Aí não passa protetor, não usa hidratante, a pele vai estar ressecada, o botox vai vencer rápido e aí... Não resolve. Aí a pessoa vai culpar o profissional. Isso, exatamente. Né? Então, muita vai ter que coisa, culpar alguém, não ela, mas o outro. Isso, então em tudo nessa vida que a gente vai fazer tem que começar pelo básico e de dentro para fora, né? Sim. Então eu sempre indico começar pela prevenção. Certo. E falando ainda sobre isso, qual é o período que eu preciso ir no dentista? De quanto em quanto tempo que eu preciso ir? A gente indica de 6 em 6 meses. Por 2 quê? vezes por ano? Isso, exatamente. Porque a gente faz a limpeza ali, os dentistas explicam, né? E não só a limpeza. Às vezes você tem uma cárie ali que você não consegue ver sozinho, porque está no dente posterior, que é o dente de trás, entre um dente e outro, e você sozinho não vai ver. Você vai perceber quando? Quando ele começar a doer e ele já ter virado um canal. Sim. Então, se você vai ao dentista regularmente de 6 em 6 meses, a gente vai conseguir ver se sua boca está saudável, se tiver, ótimo. Se tiver uma carizinha, a gente vai lhe mostrar com o espelho, vai radiografar, vai lhe explicar o que é que aquilo ali está causando, e aí você já está ciente. Se você optar por já iniciar o tratamento, ainda melhor, mas você precisa estar ciente do que está acontecendo. Certo. E me explica outra coisa. Escova de dente, eu tenho que trocar de quanto em quanto tempo? 3 em 3 meses. E se você tiver uma gripe, alguma virose, troca imediatamente após também. Entendi. Porque os vírus ficam lá. Fica na escova. Precisa ter aquela escova que tem aquela proteçãozinha? Não necessariamente. Não precisa? Não necessariamente. Aí, por exemplo, tem a questão também de que tem gente que escova muito rápido os Sim. dentes. E aí as cerdas com começam força. e as cerdas começam a ficar assim, amassadas. Parecendo Aí uma tábua. Sim, aí não serve mais de nada. Então, se ficar assim antes dos 3 meses, pode trocar. Pode trocar também. antes, entendi. Então, quando a gente for fazer um check-up, que geralmente faz 1 vez, 2 vezes por ano, coloca também ir ao dentista 2 vezes por ano, que é importantíssimo. Sim, exatamente. E na maioria das pessoas só percebe a importância quando chega lá, para fazer alguma coisa, né? Só depois que já aconteceu. E não tem, muitos pacientes vão lá e falam que alívio na hora que faz a limpeza. Então, é uma parte muito importante do nosso corpo que a gente realmente não entende porque acaba sendo negligenciada na maioria das vezes, né? Verdade. Tem muita gente que tem medo ou aflição do barulhinho da maquininha. Ainda não inventaram uma silenciosa. Infelizmente não. Inclusive tem um paciente que fala, essa odontologia é tão moderna, por que nunca inventaram um motorzinho desse que não faz barulho? Sim. Realmente, a maioria das coisas uma das coisas que as pessoas mais reclamam é disso. E muitos pacientes realmente têm a resistência de ir ao dentista por medo. Por conta do medo. Porque antes de a gente ir ao médico, a gente busca o médico Google. E o Google, a depender do que você pesquisar, ele já te mata ali mesmo. Aí já vai Tem que tomar um cuidado, né? do que você pesquisa. Então é importante você procurar um profissional da área, e na Revitar você encontra esses profissionais lá, tá? Tanto na área da saúde bucal, como com a Pamela e os outros profissionais que estão ali também. Agora eu quero falar com você, Pamela, um pouquinho sobre o seu empreendimento ali. No início, para você, as dificuldades que você teve no empreendedorismo agora, nesse mundo atual, a questão de você abrir o teu negócio, quais foram as dificuldades e o que você enfrentou para chegar até aqui? Pronto. Para iniciar um negócio, aqui em Salobra a gente tem muitos empreendedores, né? E todos veem o quanto é desafiador. Na clínica, o que eu tenho achado mais desafiador é a questão de gestão de pessoas. Porque tem uma equipe a ser liderada, né? E eu penso assim, que para você ter uma clínica, para você iniciar uma clínica, você precisa, inicialmente, de um atendimento técnico de excelência, que foi o que a gente conversou aqui inicialmente. Sim. De uma gestão sólida de números, então é algo que a gente, como profissional da saúde, busca depois, porque a gente não é ensinado sobre isso. E uma cultura muito bem estabelecida em relação ao atendimento ao paciente e também ao afeto, ao laço ali que você cria com a sua equipe. Então a sua equipe precisa vestir sua camisa. Sim. Precisa estar disposto a fazer também a clínica dar certo e seguir toda aquela cultura que é implementada
desde o início. Sim. Então, a gente lida ali com a equipe própria da Revitar mesmo, né? Que eu tenho, felizmente, uma equipe muito boa. Maravilha. Que caminha mesmo ali junto com a gente. E paralelo a isso, temos também os profissionais e os pacientes. Que quando você a gente sempre fala isso lá na clínica, quando você busca uma clínica de saúde, você já está fragilizado de alguma forma. Sim. Então, principalmente dentista, a pessoa já chega com medo. Então, a gente precisa saber lidar com o paciente da melhor forma, precisa se alinhar também com a equipe. E algo muito importante que eu foquei desde o início foi encontrar parceiros que condizessem com o que a gente acredita. Que, além de serem bons profissionais, éticos principalmente, que eles saibam lidar com o paciente. E felizmente eu sou muito satisfeita com o que os profissionais da Revitar entregam em relação a isso. Porém, no início foi algo desafiador. Foi e vem sendo. Como eu falei, a clínica é recente, né? Sim. Apesar de a gente buscar estudar muito desde o início sobre tudo, a gente aprende muito mais vivendo e na experiência, né? Sim. E minha jornada para chegar até aqui, você diz, desde o início... Para você montar o teu negócio aqui, Sim. como é que foi e por que você escolheu esse nome também? Sim. Interessante saber. E você diz depois pra gente, para quem está empreendendo agora, um recado para eles. Pronto. Foi planejado há muito tempo, né? Era um sonho de Era vocês. um sonho, isso. Aí a gente foi planejando dentro de nossas limitações. Sim. Tanto financeiras quanto de conhecimento. Sim. E aí a gente foi, como eu falei no início, indo onde nosso braço alcançasse. E aí a gente foi fazendo realmente aos poucos. Por isso que é bom ter um planejamento, né? A gente sabe onde quer chegar. E aí começa. Aí vai. Claro que eu sempre falo planejamento porque precisa ter algo bem estabelecido e estruturado para você pelo menos saber que aquilo ali tem uma chance de dar certo, de ter como dar certo, né? Então, como eu falei inicialmente, a gente fez as pesquisas, iniciamos com compra de terreno e aí foi subindo as paredes aos poucos, parava, ficou um tempo parada também. Porque, e ansiedade? No começo eu não ficava tão ansiosa, porque como eu me formei, eu falei, eu tenho que trabalhar bastante antes, tenho que aprender primeiro, aprender mais, né? Porque a gente está em constante aprendizado, mas aprender mais, para só então eu colocar a clínica. Então eu atendi com parceiros aqui em Salobro que me ajudaram muito, que me ensinaram muito. Atendi em PSF também, que foi uma experiência muito rica para mim. E aí, quando a gente colocou a clínica, meu avô tomou a frente da obra. Ele, quem conhece sabe como é que ele gosta. Ele ficava lá dentro. Sim. Então, graças a Deus, essa preocupação de saber como a obra está andando, ele me deixava a par de tudo e ele tomava conta ali, né? Sim. E aí nisso eu continuava estudando, trabalhando e fazendo os planejamentos do que eu queria para a clínica, para a gente já, quando começar, já colocar em prática. É tanto que a gente inaugurou num dia e no outro dia a gente já começou a trabalhar. Com atendimento, eu vi mesmo. A atender. Muito bom. E a outra pergunta foi o nome, né? Sim. Eu fiquei 1 ano para escolher o nome da Revitar. 1 ano? Porque eu queria algo diferente e que as pessoas acostumassem a falar, porque como é lugar pequeno, senão ia ficar a clínica de PAN. E eu queria que tivesse um nome, e que graças a Deus tem, né? Tem gente, o pessoal fala realmente Revitar. E aí eu queria também um nome com significado. Aí eu não podia ser qualquer nome, senão não ia conseguir o significado. E aí eu queria algo que falasse justamente o que a gente trabalha, que é sobre beleza e saúde. E aí Revitar significa revitalização, que é saúde e bem-estar. E quem me deu essa sugestão foi uma amiga minha. Eu compartilhava sempre com ela o que eu queria. Eu quero com a Revitar, eu quero que represente isso o nome. E aí ela falou, por que não Revitar? Eu, rapaz, dá certo. Aí fui pensar, pesquisar, vi que aqui por perto não tinha nome parecido. E aí pronto, conseguimos. Maravilha. E hoje você tem um empreendimento onde você atende tanto Salobro quanto toda a vizinhança. Isso, a gente tem muitos pacientes de povoados, de cidades vizinhas. E você falou também para eu dar um recado para as pessoas que querem começar agora, né? ou quem já está no caminho e está com dificuldade. Quem já está, sim. Antes de começar a empreender, o importante é fazer
realmente um levantamento do que é que a cidade ou a população ali, se for algo mais abrangente, tem mais necessitado. E aí, fazer um modelo de negócios, montar um modelo de negócios e ver se aquele modelo vai realmente escalar, né? Se tem chance de escalar. Se vai, a gente vai saber só na prática. Sim, é verdade. E eu digo No assim, dia a a dia. gente costuma ter muito medo de meter as caras nessas coisas. Até Sim. hoje eu também tenho. Eu tenho um tempo todo que está especializando, investindo e tudo, e a gente realmente tem medo. Mas a gente tem que pensar assim, que se a gente precisa ir, por quê? Se você está com o dinheiro ali parado, esse dinheiro parado não vai fazer nada ali pela sua vida. Sim. Ele não vai fazer você crescer mais. Então, o que vai fazer você crescer é você aplicá-lo de forma inteligente. Se por acaso der errado, você tentou, não vai ficar naquela de se eu tivesse feito. E se, né? E se? Não, você, claro, estrutura tudo ali certinho, pronto. Ó, eu tenho um plano aqui, tem tudo para dar certo. Oxe, se der, bola para frente. Sim. Vai continuar. E se não der, próximo passo. Mas realmente empreender é um desafio. Nossa cabeça da gente não para, é 24 horas funcionando. Mas é muito bom. É muito prazeroso, é muito desafiador. A gente vem aprendendo muito com erros, com acertos, porque, claro, sempre temos muito o que aprender. Mas muitos feedbacks que a gente recebe de pacientes, de mãe de pacientes, de filhos de pacientes, que a gente recebe paciente de todas as idades lá, né? É muito gratificante a gente perceber que um plano que a gente tinha e colocou em prática vem dando certo e vem principalmente beneficiando tanto nossa população. Então, eu penso assim, que se você tem vontade mesmo ali, se você gosta de estudar sobre esse modelo, se gosta de estudar sobre empreender, na verdade, pode realmente meter as caras, porque é algo gratificante e você não vai ficar se sentindo parado ali o tempo inteiro. Pamela, eu queria te agradecer aqui pelo seu tempo e, mais uma vez, parabenizar você e toda a tua família pelo seu empreendimento, pela tua visão que você teve e tem de empreendedorismo aqui na nossa cidade. É muito valioso isso na juventude hoje. Eu sei que esse nosso bate-papo vai interferir na vida de outras mulheres, de outros jovens, para o bem, para que eles também possam seguir um caminho para estar seguindo a sua vida, independente de qualquer coisa. E como você falou, o empreendedorismo começa e vem as dificuldades, você tem que estar ali firme para você passar essas dificuldades e começar de novo, se der errado. Se der certo, maravilha, vai para o próximo passo. Não parar no primeiro obstáculo, que muitas pessoas acabam desistindo no primeiro não, na primeira oportunidade que não deu certo. E às vezes, para um sim virar, demora às vezes muito não, para as pessoas começar a seguir a tua vida, né? Então, parabenizar você, toda a tua família, a tua empresa é excelente. Aqui na nossa cidade a gente ouve falar muito bem por você, pelos teus colaboradores, pelos profissionais que você traz aqui até nós. Graças a Deus tem a Revitar junto com a gente aqui na nossa cidade para atender ao público. Viu? Bom, fico muito feliz. E para finalizar, algo que é importante falar também é justamente isso. Quem vê a Revitar lá funcionando, imaginar, não, isso é fácil. Para ela lá tá fácil. Mas porque as pessoas falam assim e usam muito da tua família. Assim, é fácil porque Pamela tem os avós, apoio, mas só você e ele sabem o que vocês passaram para chegar onde chegou. Sim, e é muito desafiador. Então, por exemplo, foi o que a gente falou agora, se a pessoa iniciar um empreendimento e começarem a aparecer os desafios, não fique pensando, por que para fulano é fácil? Não é fácil. Não a gente em rede social, todo mundo só vê o sucesso, só vê dando certo. Mas por trás tem muito desafio, tem dor de cabeça, tem muita coisa. Então, realmente, dar as caras e entender que difícil e desafiador vai ser para todo mundo, mas muito gratificante. E eu agradeço muito também pelo convite. O Cast Bahia vai ser muito importante para a gente aqui em Salobro e eu desejo ainda mais sucesso para vocês. Obrigado. E assim, nós agradecemos aqui o podcast, o Cast Bahia, o cast mais livre da Bahia.
Nós agradecemos a você, a Revitar, a nossa produção que está aqui com a gente. Agradecemos também aos nossos colaboradores aqui, Neguinha, moda feminina, moda masculina também. Tem relógios lá, lindos, assim como esse, você encontra lá, tá bom? E bolsas e acessório, tanto para homem quanto para mulher. Temos também a Pizzaria Antiletos, está localizada a 6 quilômetros aqui de Salobro, tá? No povoado Recife. Estamos lá funcionando sexta, sábado e domingo a partir das 18 horas, tá bom? E também, para você que precisa de uma chave, chave de carro, chave de casa, qualquer tipo de chave, procure Missinha, aqui em Salobro, ele também faz a cópia para você, tá bom? Se inscreve lá no nosso canal, curte, compartilhe. Nós estamos aqui toda terça-feira para levar informação para você, tá bom? Cast Bahia, o podcast mais livre da Bahia, se despede aqui. Até logo.